A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, você que é professor ou aluno da classe de jovens da EBD, uma alegria chegar até você mais uma vez, trazendo aqui hoje os subsídios, os comentários da lição de número 3 desse segundo trimestre do ano de 2023. Eu sou o pastor Kleber Maia, somos a equipe de Ceará Mirim, aqui comigo o pastor Abdênigo Xavier, supervisor deste campo, e estaremos aqui trazendo a você sobre esta lição, cujo título é O Messias Já Veio, alguns subsídios aqui para esse podcast EBD em síntese, que é um trabalho do DENEC, o nosso Departamento de Educação Cristã, e louvamos a Deus por poder chegar até você mais uma vez. Pastor Abdênigo, muito bem-vindo. A lição de hoje é muito interessante, um estudo dos Salmos, que é sempre um livro muito querido, e o Salmo de número 2 hoje vai estar aqui, então, nessa nossa observação, uma lição muito rica para os nossos jovens, não é? Verdade. Pastor Kleber, paz do Senhor, nossos queridos professores que estarão nos acompanhando através desse canal, né? EBD em síntese. Olha, como muito bem falou o pastor Kleber, o assunto deste trimestre é um assunto palpitante, é um assunto que certamente vai somar muito no quesito do estudo dos Salmos, e nós vamos aprofundar, porque geralmente as pessoas, às vezes, lêem o Salmo escolhendo versículos, como se diz assim, como uma criança que se aproxima de um bolo e quer comer apenas a cobertura, mas muitas vezes não entende o processo, como foi fabricado, qual era o objetivo. Então, por demais enriquecedor, que nós vamos estar vendo, já começamos a ver dentro desse trimestre, que é o estudo dos Salmos. Claro que, dado a quantidade de Salmos, torna-se impossível fazer um estudo pormenorizado de 150 Salmos em 13 lições. Mas o autor foi muito bem sucedido, foi muito feliz na escolha de alguns salmos, e certamente, pastor Kleber, será bastante enriquecedor, não só para você, querido professor, mas também para a gente que está lendo, revendo conceitos, ampliando conceitos. E hoje vamos aqui para o Salmo número 2, né? Vamos ver essa estrutura dos salmos, porque uma coisa que a gente vai ver, pastor Kleber, é que normalmente não se detém para estudar salmos. As pessoas geralmente lêem o livro dos salmos, mas ler é bastante diferente de estudar, né? Então, quando a gente apenas lê, a gente tem aquela visão superficial e não consegue absorver a profundidade do que o salmista quis falar ou do que ele estava falando. Mas vamos dar início, porque é muita coisa para pouco tempo. É verdade. Vamos lembrar que o tema do trimestre, né, encorajamento, instrução e conselho, fala sobre alcançar uma vida cristã feliz com os ensinos dos salmos. Então, a ideia é não apenas estudar o salmo, mas trazer para a nossa vida, entendendo que não apenas um cântico, mas é a instrução de Deus para nós, que, portanto, deve ser aplicada ao nosso dia a dia. Alguns estudiosos acham que o Salmo 1 e o Salmo 2, eles são uma espécie de introdução ao saltério como um todo, porque no Salmo 1 fala da escolha do homem, do caminho que ele deve escolher, e no Salmo 2 ele já apresenta quem é o Deus que eles louvam e qual é o verdadeiro motivo de nós nos aproximarmos dele. Não é visão de Deus com uma visão adequada. É interessante também perceber que os salmos, por eles serem cânticos, eles são apresentados em estrofes, eles têm cenas, e a gente precisa olhar o salmo dentro dessa característica, né? É diferente de uma carta que você está descrevendo algo. O salmo, ora, está falando uma pessoa e daqui a pouco já muda para outra pessoa, mas são como cenas que o cântico está retratando. E no salmo de hoje, então, nós vamos ver como ele retrata uma rebelião que as nações, os povos, os reis
vão se apresentar contra Deus nesse sentimento, e como Deus, na realidade, estabelece o seu trono, o seu ungido, e o salmista nos leva a crer que Deus é digno de adoração e de louvor, e, portanto, não há outra maneira de se aproximar dele, senão essa maneira. O Salmo começa falando exatamente dessa rebelião contra Deus, né? Porque se amotinam as nações. A Nova Almeida atualizada diz, porque se enfurecem as nações, porque alguém está se rebelando contra Deus, e aqui trazendo um sentimento de jogar fora as correntes que ele acha que está preso, limitado, né? Romper contra os laços, as algemas, quando na realidade nós vamos ver que Deus é Senhor sobre toda a criação, sobre toda a terra. Porém, muitas pessoas, e nós hoje estamos vivendo um tempo em que muita gente não quer se submeter a Deus, não quer nem mesmo crer que ele exista, e por isso esse estudo do Salmo, que mostra uma inútil rebelião contra Deus, é algo muito importante para este tempo. Mostrar que, ainda que as pessoas não queiram submeter-se a Deus, isso é algo que é inevitável, porque Deus é Senhor sobre toda a terra. Então, a primeira parte do Salmo fala dessa rebelião contra Deus, contra o seu ungido, o rei que ele estabeleceu. Nós vamos ver que o Novo Testamento já faz uma leitura disso, apresentando exatamente o ungido como Cristo. Porém, lá no seu momento de escrita, o Salmo deve ter sido direcionado para a coroação dos reis de Israel, como Salomão, mas nós, obviamente, vemos que o Novo Testamento aponta para um rei muito maior, um ungido muito mais especial, que era o próprio Cristo. Então, quando olhamos o Salmo, nós precisamos ir olhando a voz do Salmo, mas, ao mesmo tempo, fazendo a sua projeção profética para Cristo, para a gente nem perder o que está escrito, nem também perder o significado maior desse Salmo. Essa é uma leitura interessante e que nós precisamos fazer, porque hoje ainda tem, e como tem gente se rebelando contra Deus, isso é um problema, não é, pastor Abdênio? Perfeito. Pastor Kleber, quando nós fazemos uma leitura bíblica integral, a gente percebe que este, na realidade, tem sido, ao longo do tempo, o grande problema. Essa questão do espírito da rebelião, que começa ainda nos céus, vem e se estabelece na terra quando o diabo incita o primeiro casal a se insurgir contra Deus num princípio de rebelião. Por que você tem que se submeter a Deus? Você pode ser semelhante a Deus. Algo que ele já tinha provado e havia chegado à conclusão que não havia dado certo. Então, incita o primeiro casal a entrar pelo mesmo caminho que ele entrou, porque sabia que iria acontecer com eles o que aconteceu com ele. E, já no livro do Gênesis, nós vemos aquela rebelião do povo na construção da Torre de Babel, e essa tem sido uma marca do ser humano ao longo da história, essa tentativa de rebelião contra Deus. É tanto que o salmista aqui, ele começa esse salmo fazendo essa pergunta: por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Quer dizer, por tudo que já havia acontecido, parecia algo insensato, como verdadeiramente é, alguém se insurgir contra Deus, porque ao longo dos anos, Deus já tem dado prova suficiente de que ele é soberano, de que ele pode todas as coisas, e que nada o homem ou nação alguma possa fazer que venha impedir ou frustrar os projetos de Deus. Então, esse princípio da rebeldia, que começa nos céus, como muito bem falou o senhor, há poucos instantes, é um espírito muito presente nos dias atuais. Mas por tudo que já tem acontecido, porque a gente vai observar também a história dos impérios,
impérios que tentaram se levantar, viver a parte de Deus, ou seja, o egípcio, ou seja, o babilônico, ou seja, o medo-persa, seja o grego, seja o romano e até outros, todos eles fracassaram. Porque se levantar, se insurgir contra Deus, é a maior tolice que alguém pode cometer. E é tanto que eu achei muito sugestivo o título da lição, porque começa dizendo, o Messias já veio. Isso me diz, olha, se a primeira parte foi cumprida, nada o homem poderá fazer para que a segunda parte deixe de acontecer. Então, se insurgir contra Deus, é a maior tolice que o homem ou que uma nação pode fazer. É uma questão que nós vemos em toda a história da humanidade, é o homem buscando liberdade, né? Sendo que a Bíblia nos apresenta claramente a ideia de que o homem nunca será livre, ele sempre terá um senhor. Ou ele serve a Deus, ou ele vai terminar servindo a outra pessoa. Aqui nós temos reis, né, autoridades que se levantam contra o ungido. Ora, eles não queriam se submeter a Deus ou ao seu ungido, ao seu rei, mas, no entanto, sendo eles reis e autoridades, alguém estava submisso à autoridade deles, e o homem, quando não serve a Deus, acaba servindo ao inimigo, acaba servindo a ídolos, acaba servindo a outro tipo de senhor, e isso, na realidade, se mostrará muito pior do que servir a Deus. Servir a Deus, alguém pode achar que é ruim pelo fato de não ter a liberdade de fazer o que quiser. E é isso que as pessoas pregam hoje, né? Você pode viver do jeito que quiser, você pode achar que é uma pessoa de qualquer gênero. Aliás, hoje já se fala de pessoas acharem que são qualquer tipo de animal até. Tem gente dizendo que é um lobo, que é um urso, e as pessoas achando que podem viver como querem. Porém, as regras da vida não são estabelecidas por aqueles que vivem, mas por aqueles que dominam e têm o poder sobre a vida. Então, aqui o salmista mostra que não faz sentido, né? Essa pergunta, por que eles fazem isso, se levantam contra? Porque não faz sentido, é uma tolice, e nós vamos ver em seguida que o salmista usa uma figura humana, né? Essa questão do antropomorfismo e o antropopatismo, né? Atribuir sentimentos de homem a Deus e forma de homem a Deus. Nós vamos ver que no verso 4 ele diz que Deus dá risada, que Deus ri deles, que Deus está dizendo, que povo tolo esse, pelo amor de Deus, porque não faz sentido querer se rebelar contra Deus, uma vez que, se você quer sair debaixo da autoridade de Deus, você se colocará debaixo da autoridade de outro Senhor, que nem de longe se compara em grandeza e em bondade a Deus. É importante que os jovens que estarão estudando esta lição entendam isso, que rebelar-se contra Deus ou querer viver uma vida livre, mandar no seu próprio destino, é só uma tolice que o diabo quer que as pessoas creem, porque, na realidade, não dá para você ter uma vida melhor, e o propósito da lição é como alcançar uma vida feliz. Não há como ter uma vida mais feliz do que sendo submisso a Deus. Então, é uma tolice se levantar contra o Senhor, né? Verdade. Uma coisa que eu acho que deve também ser observado e o salmista mostra isso no Salmo, Deus não vai impedir que as pessoas se juntem, essa macumunação. Deus não vai impedir isso. Alguém poderia até perguntar, por quê? Porque Deus não impediu nem o diabo de se rebelar contra ele. Porque Deus não impediu que Adão e Eva se rebelassem. Porque Deus não impediu que os moradores lá daquela região que construíram a Torre de Babel se rebelassem contra ele. Então, primeiro ponto que eu gostaria de observar aqui é: Deus não vai impedir quem quer que seja de se rebelar contra ele. Agora, Deus agirá
para que essa rebelião redunde em fracasso, como tem ocorrido ao longo das histórias, ao longo do tempo. Então, o fato de Deus permitir que alguém se rebele contra ele, não significa dizer que Deus está à parte ou indiferente. Eu acho que essa é uma grande oportunidade que Deus está dando para que as pessoas revelem o que verdadeiramente está diante dele e para que esses péssimos exemplos que ficam, eles possam nos incentivar a não entrar pelo mesmo caminho que essas pessoas entraram, se é que não queremos colher os mesmos frutos que elas colheram. Então, o salmista, logo no início aqui dessa primeira parte da estrutura do Salmo, que vai do versículo 1 até o versículo 3, ele vai tratar justamente disso, não é? Rebelião contra o ungido de Deus, e ele vai começar. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macumunam contra o Senhor e contra o seu ungido. E ele até diz aqui o que eles realmente falam: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquilo que eles veem como ataduras e como cordas, nós vemos justamente como a misericórdia de Deus nos segurando para que não caiamos dos precipícios, não nos acidentemos, porque tudo neste mundo tem limites. E quando os limites são quebrados, então as penalidades, elas sobrevirão sem nenhuma sombra de dúvida. É muito importante que o senhor abordou, pastor Abdênego, é que Deus criou o homem, lhe deu regras, mas não impediu-os de quebrar essas regras, exatamente porque o verdadeiro relacionamento, o verdadeiro amor, ele exige uma certa liberdade. Porque se alguém não é livre para amar ou deixar de amar, então o amor não será verdadeiro. Imagine alguém que foi obrigado a amar outra pessoa. Ora, se Deus quisesse, Deus simplesmente baixaria um decreto, todo mundo vai me amar agora. E isso aconteceria, porque ele é Deus. Mas esse amor não seria verdadeiro. E Deus, no entanto, mostra-se nas Escrituras como um Deus maravilhoso e cerca as pessoas e circunstâncias onde ele mostra sua graça e bondade, mas não impede que elas se rebelem contra ele. No entanto, como o senhor deixou bem claro, Deus não vai deixar para lá quem se rebela contra ele, porque a vontade de Deus realmente ela é estabelecida muito claramente nas Escrituras, que nós vivamos em obediência a ele. Bom, e a segunda parte aqui do Salmo, agora Deus diz que vai estabelecer o seu ungido, o seu rei. É Deus quem diz que vai estabelecê-lo, portanto, não tem quem impeça. Deus diz, inclusive, que ele será estabelecido no Monte Sião, para deixar claro que o rei ali em questão não é o rei da Babilônia, não é o rei do Egito, mas é o rei de Israel, né? E isso, então, no Salmo original, estava relacionado aos reis que estavam sendo empossados aí, porém nós vamos ver que há uma sequência onde esse rei, o verso 8 diz que ele vai poder ter a sua possessão até os confins do mundo, até a extremidade da terra. E nem Salomão, que experimentou uma expansão muito grande no reino, mas jamais chegou nem perto disso, de alcançar até nem o final da terra conhecida naquela época. Imagine o Brasil, que não era nem descoberto ainda naquela época. Então, é lógico que aqui há um sentido inicial para o rei de Sião, e Sião é o monte do templo, né, onde está o monte onde o templo foi construído, mas essa palavra acaba também sendo dirigida a toda Jerusalém, ou até mesmo a nação de Israel. Só que o rei que está estabelecido ali, ou que será estabelecido por Deus, a promessa é que ele reinará sobre toda a terra. Portanto, nós temos aqui claramente uma indicação para algo além dos reis de Israel, e vemos que esse rei, então, é
perfeitamente cumprido em Jesus, que reinará sobre toda a terra e que, portanto, foi constituído por Deus como rei e como aquele diante de quem todos prestarão conta, né? Lá no capítulo 17 de Atos, Paulo deixa claro que Deus deixou bem informada a toda a gente de quem seria aquele que seria o juiz. Ele ressuscitou o juiz dos mortos. Então, alguém pensa que vai prestar contas a A, B ou C, mas essa é uma figura muito fácil de identificar. Aquele que ressuscitou dos mortos e está vivo será o juiz. Quem já morreu e não está mais vivo não pode ser o juiz. Então, aqui aponta para Cristo, e é muito interessante da gente ver que há, então, uma promessa que o Novo Testamento vê cumprida em Cristo como o rei estabelecido por Deus que reinará sobre toda a terra. Portanto, quer queiram, quer não, todas as pessoas estarão debaixo da autoridade deste rei, e a gente precisa pensar nisso, né? Verdade. Eu gostaria de observar ainda uma coisa no segundo tópico, quando diz que o ungido pedirá contas. E a gente vê muito isso, tivemos estudando alguma coisa na questão das parábolas. É interessante como Deus confia ao homem, muitas vezes, a administração de recursos que é dele. E, às vezes as pessoas se embriagam e pensam e se apropriam dos recursos como se não tivesse que prestar contas. Então, Deus deu a todos nós esse recurso da decisão. Nós somos responsáveis pelas decisões que tomamos. Deus não vai impedir, em grande parte, que eu tome decisões. Agora, é sempre importante ressaltar que nós podemos decidir, mas não podemos impedir que as consequências das decisões que tomamos, elas nos sobrevenham. Você é livre para decidir, não para colher, porque a colheita, ela será o resultado do que nós semeamos. Então, sempre que a gente se deparar diante de qualquer situação, é importante analisarmos que aquilo que nós estamos fazendo, nós iremos ser chamados a uma prestação de contas. Isso não vai depender se eu quero, se eu desejo, se eu acho. Uma outra coisa é que o governo de Deus, o governo do Messias, é um governo que se distingue do sistema de governo que nós conhecemos, principalmente no nosso país. O governo de Deus não é uma democracia, não é um parlamento, onde as decisões precisam ser consultadas, submetidas a uma assembleia, para saber se a maioria aprova ou desaprova. O governo de Deus é uma teocracia. Deus governa por decretos. Então, o que acontece? O que Deus decretou, independente se você gosta, se não gosta, se estamos de acordo ou se discordamos, isso não afetará em nada a maneira do governo de Deus. Deus já estabelece o final das coisas antes que elas comecem, para que as pessoas tenham plena convicção de que vai acontecer tal como Deus falou que iria acontecer. É interessante porque o salmista está tendo uma visão que nem ele compreendia na sua totalidade. Como muito bem falou o pastor Kleber, talvez ele, por mais inspirado que ele estivesse, talvez a sua visão contemplasse apenas sua geração ou outras mais à frente, mas que não chegaria, por mais que ele tentasse, não chegaria a contemplar o que nós estamos contemplando. Então, hoje, ele falou de coisas que não compreendeu na sua totalidade e que hoje nós começamos, pelo que temos, pelo que estudamos, pelo que vemos, então nós compreendemos de que esse reino, realmente, que ele está falando, é um reino que superaria em tudo e em todos os aspectos todos os sistemas de governo que existiram anteriormente. Isso independente das nações quererem ou não quererem, o governo do Messias será estabelecido. Por isso que ele usa essa linguagem aqui, que diante de todo essa rebeldia, Deus simplesmente ri. Deus zomba. Deus, como se diz, são os tolos, né? Isso é uns tolos. Mas que o governo do Messias será estabelecido porque Deus assim o determinou. O ungido do Senhor
regerá o mundo, que queiram, que não queiram, é o que nós estamos vendo aqui no tópico de número 2. E é muito interessante perceber no Salmo como Deus estabelece o seu ungido, o seu rei, e, portanto, quem se rebela contra um está se rebelando contra o outro também, né? Você não pode dizer, não, eu aceito Deus, mas não aceito o seu rei, ou vice-versa. É que hoje muitas pessoas acham que estão buscando a Deus, mas não querem Cristo. Não, eu vou achar Deus de outra maneira, eu vou encontrar Deus de outra forma. Tem outras religiões que levam a Deus e tal, mas, segundo o que a palavra de Deus nos mostra, quem rejeita o filho, rejeita o pai. João vai deixar muito claro isso na sua primeira epístola. E aqui nós vamos ver que o nosso comentarista faz citação de Mateus capítulo 10, quando ele diz: quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Não há como você dizer, eu quero Deus, mas não quero Cristo. E se rebelar contra Cristo, ou seja, buscar outra forma de religião que leve a Deus, mas não através da pessoa de Cristo, é pura tolice, porque, na realidade, quem estabelece é Deus. Há uma questão importante que muitas pessoas dizem, mas por que existe essa visão tão estreita no cristianismo, né? Essa coisa de achar que só Jesus é que é o Salvador, e as outras religiões, esse exclusivismo do cristianismo é tido como uma coisa ruim nessa época de tolerância que nós vivemos. Mas acontece o seguinte: quem estabelece o advogado não sou eu, é aquele que constituiu a causa, né? Então, se alguém foi para a justiça e a parte lá estabeleceu um advogado, eu não posso dizer, não, eu não quero esse advogado dela. Não é você que estabelece o advogado dela, é ela. E Jesus foi estabelecido como esse que, da parte de Deus, irá trazer ao homem a salvação, mas trazer também o juízo sobre aqueles que se rebelarem. Então, não dá para dizer, eu quero Deus, mas não quero Cristo. A figura do ungido é o do representante estabelecido por Deus e, portanto, não dá para ficar só com um e não com o outro. Isso é importante para os jovens entenderem e fugirem dessa ideia de tolerância, de uma política de aceitar qualquer tipo de posição do outro, né? Fala-se muito hoje de você aceitar a visão do outro, mas no que diz respeito à salvação em vida eterna, a Bíblia é muito clara. Jesus é o que foi estabelecido por Deus e não há outro caminho. Temos que frisar isso também para os nossos jovens. Pastor Kleber, eu ouvia, certo dia, um pastor respondendo a uma indagação, porque a palavra do momento é a inclusão. E inclusão significa você aceitar todos, mas não só aceitar todos, é aceitar tudo. E alguém questionava, mas a igreja não é para aceitar todos? Jesus não disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados? A igreja não deveria aceitar todos? Eu achei muito interessante a resposta do pastor, ele disse, é verdade. A igreja aceita a todos. O que a igreja não aceita é tudo. Então, aceitamos a todos, mas não aceitamos tudo. Por quê? Porque o nosso Deus, as leis, as regras, não são estabelecidas por mim, nem por homem algum. O próprio Deus estabelece as regras, as leis do seu reino, do seu governo, quando começa, quando termina, quem pode entrar, quem não pode entrar. Então, como eu volto a falar, as pessoas estão fazendo uma correlação do governo de Deus com governos humanos. Governos humanos que, para se estabelecerem, precisa da aprovação do povo. O governo de Deus não precisa da aprovação de homens. Os homens é que precisam ser aprovados por ele para serem incluídos nesse reino. Então,
na última parte aqui já da nossa lição, eu achei muito interessante, porque o escritor vai justamente falar dessa necessidade que todo homem precisa ter. É um chamado à rendição e à submissão. E essa palavra, submissão e rendição, parece que ela causa náuseas, causa incômodo à geração atual, que é a geração, entre aspas, da liberdade, que não estabeleça regras, limites, nem princípios, porque somos todos livres, podemos fazer o que quiser, e, na realidade, o que a Bíblia nos mostra e nos apresenta é um quadro totalmente diferente. E é muito interessante nós percebermos o salmista apresentando Deus aqui como um rei, que estabelece também o seu ungido como um rei que irá reger as nações. Às vezes nós temos dificuldade exatamente porque, ao vivermos numa democracia, nós achamos que é um direito das pessoas viver do jeito que quiserem, fazer o que quiserem. Não, mas quando nós vivemos debaixo de um reinado, o rei é quem tem poder absoluto, ele estabelece as regras e, apesar do convite para vir à submissão desse rei, ele ser universal, mas é para exatamente se submeter às regras desse rei, né? Fica claro no Salmo, as primeiras partes, Deus vê a rebelião e zomba disso porque não faz sentido, ninguém consegue fugir de Deus, ninguém consegue ganhar de Deus. É interessante que hoje nós vemos uma época onde os deuses, né, eles são disfarçados na mídia de super-heróis. Os jovens que sempre estão assistindo aí filmes, séries e tal, desse universo dos heróis, vê que tem heróis que parecem deuses. Alguns, na verdade, são chamados de deuses, né, eles pertencem a uma mitologia e são tidos como heróis. E, portanto, são seres muito poderosos. Mas só que quando você olha o que a própria Bíblia coloca sobre os atributos de Deus, é simplesmente impossível você sequer pensar em lutar contra um Deus que é onipotente, onisciente, onipresente. Quer dizer, as pessoas estão tramando contra Deus e ele está rindo porque ele já está vendo o que é que eles estão pensando em fazer lá na frente. Como é que você vai ganhar de alguém que sabe o seu plano antes de você explicar a outro, antes de você terminar de pensar no seu plano, ele já sabe como você vai fazer. Então, diante de toda essa grandeza de Deus, da sua decisão de estabelecer um rei que irá reger e, portanto, que as pessoas prestarão contas, o salmista termina dizendo, olha, agora então só tem uma saída para vocês. É vocês serem prudentes, é vocês pensarem bem e servirem ao Senhor, se submeterem ao Senhor. Qualquer pessoa inteligente que conheça realmente quem Deus é e entendendo que Ele estabeleceu as regras para a vida e que nós um dia teremos que comparecer diante dele para prestar contas, não pode ter outra atitude senão essa de submeter-se a Deus. Submeter a Deus não é, ao contrário do que alguém pensa, um fanatismo, alguém apresenta a religião como coisa de fracos, de pessoas que não têm uma razão muito desenvolvida, como coisa de povos antiquados. Não, servir a Deus, na verdade, é a coisa mais inteligente que o homem pode fazer diante de todo esse quadro. Então, não se submeter é que é realmente uma tolice, e o salmista, por isso, convida os reis, os juízes e, obviamente, todas as pessoas a essa que parece ser e que ele aponta como sendo a melhor atitude possível, servir a Deus com alegria, como o salmista vai dizer em outro salmo. Nós servimos assim e entendemos que, de fato, esse é o único caminho para ser feliz, não há outro caminho melhor, não é, pastor?
Verdade. Pastor Cleber, eu acho lindo essa questão da visão do salmista, porque é uma característica dos salmistas, eles terem uma visão dos quadros, mas dentro de uma visão poética. E é uma coisa interessante na construção dessas poesias, porque são poesias instrutivas, com esse propósito extraordinário, e ele começa sempre mostrando, começa do negativo para o positivo, né? No Salmo 1, ele apresenta justamente isso, essa questão, o que você não deve fazer e as consequências se você fizer aquilo que você não deve fazer. No Salmo 2, é a mesma história, o mesmo modelo. Começa mostrando o que você não deve fazer e as consequências daquilo que você faz quando não deveria fazer. Mas ele não termina apenas com isso, ele termina nos ensinando o que você deve fazer e as consequências e os benefícios de se fazer aquilo que a Bíblia nos manda fazer. Então, nessa última parte, quando ele instrui aos leitores, aqueles que iriam ler, que iriam cantar, ele termina trazendo essa instrução fabulosa, extraordinária, da necessidade de se render, de estar submisso às orientações desse reino e os benefícios que isto traz. Porque muitas vezes você obedece e aquilo não lhe traz, no âmbito humano, aquilo não lhe traz benefício algum. É apenas uma questão de obedecer por razões que muitas vezes até desconhecemos, mas é lindo porque a Bíblia nos diz o que devemos fazer e também já nos apresenta o resultado da obediência, o que ela nos trará. Então, enquanto a rebelião traz destruição, morte, e a pessoa tem o próprio Deus como seu adversário, como seu inimigo, a rendição, a submissão, nos coloca numa posição totalmente inversa, como alguém que, ao invés de receber o juízo, recebe os benefícios. Então, quando Deus nos orienta a fazer qualquer coisa, não é que aquilo vai alterar a essência de Deus, e nem aquilo vai aumentar o que Deus é, e nem o fato de deixarmos de fazer diminuirá aquilo que Deus é, porque nada que o homem fizer ou deixar de fazer alterará a essência daquilo que Deus é. Mas aquilo que eu faço e que eu deixo de fazer, as consequências certamente alterarão de forma positiva ou de forma negativa, conforme o meu procedimento. Então, maravilha, extraordinário, como o salmista, talvez pensando numa visão talvez breve, mas hoje, com esse conhecimento que nós temos, percebemos os benefícios que é se render e estar submisso à orientação desse Messias. E é interessante que, de novo, nós temos aqui no final do Salmo essa ligação muito estreita, né? Ele começa dizendo: vocês devem servir ao Senhor, ou servir a Jeová, é o nome de Deus que é citado aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, no verso 12, ele diz: beijem o filho. Então, veja, de novo, está, né, muito bem entendido. Você só vai agradar o pai se você se render ao filho. Não tem essa história. Eu quero Deus, mas não quero Jesus, eu vou buscar outro caminho, vou falar com aquele gordinho ou com aquele barbudo para ver se eu chego a Deus. Não, não tem esse caminho. O filho que foi estabelecido por Deus como rei, esse é o único caminho. E como o senhor disse, há os benefícios que o salmista aponta. Primeiro, de evitar a ira de Deus. A ira de Deus é uma expressão da sua justiça. Como Deus é justo, ele não pode simplesmente ignorar a rebelião dos homens. O resultado da santidade de Deus e sua justiça é a aplicação da sua ira sobre aqueles que se rebelam contra ele. Mas há uma maneira de escapar desta ira, que é exatamente quando nós nos rendemos ao Filho. E aí, quando remetemos à nova aliança, nós vemos algo extraordinário. Deus, ele não esqueceu a sua ira. Ele resolveu sofrer a sua ira em seu próprio Filho, pagar o preço por nós,
Então, a ira de Deus, ela não foi simplesmente abandonada, ela já foi cumprida no Filho. E agora, quando nós nos unimos a Cristo pela fé, a gente não só beija o Filho para evitar a ira, mas abraça o Filho como Senhor, porque ele já sofreu a ira por nós. E aí, então, nós vamos ver que o salmista ainda termina dizendo que é bem-aventurado, feliz. Esse é o caminho da felicidade, né? Beijar o Filho, abraçar o Filho, ter o Filho como Senhor. E em uma época tão difícil que as pessoas querem ser felizes a qualquer custo, tudo para ser feliz, ou você tem o direito de ser feliz. De fato, a Bíblia não nega o direito à felicidade ao homem, mas ela aponta qual é o caminho para essa felicidade. No Salmo 1 e agora no Salmo 2 ficou muito claro. Quer ser feliz? Beije o Filho, porque ele já sofreu a ira de Deus por nós. Então, o salmista apontava para um rei que devia ser abraçado, mas nós vemos isso cumprido em Cristo de uma maneira muito mais extraordinária, e é impossível alguém entender o que Jesus fez e não ser grato e não unir-se a ele pela fé, não é? Verdade. Eu meditava aqui quão privilegiado nós somos. Porque hoje a gente lê o Salmo 2, que por mais que o salmista tivesse uma visão espiritual aguçada, ele não contemplaria o que nós hoje contemplamos. Quer dizer, nós lemos o Salmo 2, lemos o Evangelho, e agora já estamos esperando o cumprimento da etapa final. Então, se tem um povo que tem razão para estar feliz, para estar alegre, para estar cheio de esperança, somos nós. Porque conhecemos a profecia, podemos ler o cumprimento de parte desta profecia e olhamos para o cenário atual e percebemos quão perto está para o cumprimento final, porque nós estamos vendo aquilo que o salmista falou. Então, somos mais privilegiados. Ele falou, ele viu, em parte, teve uma visão espiritual, mas nós podemos olhar, ler o Salmo 2, olhar para os evangelhos, ver parte do cumprimento do que foi falado, e olhamos para os livros escatológicos e já podemos vislumbrar o que está para vir, porque o Messias já voltou e irá voltar uma segunda vez para nos levar para estar com ele. Pastor Abden, é realmente maravilhoso a gente não somente conhecer o Salmo, mas ler o Salmo como cristãos, né? E há um último aspecto que eu quero ressaltar aqui, antes de partirmos já para a conclusão dessa nossa contribuição aqui sobre a lição de número 3, é que o salmista convida todos os povos a louvar, a servir, a se render a Deus, mas ele diz que isso deve ser feito com temor e com tremor, né? Isso mostra que nós nos aproximamos de Deus. Deus é um Pai, Deus é maravilhoso, porém nós não podemos esquecer nessa aproximação de quem Ele é. Porque às vezes alguém fala de Deus assim como o cara lá de cima, o paizão. Como coleguinha de sala de aula. Um amigão, sabe, assim. Então, você pode... não, Deus é gente boa, Deus não vai querer que você deixe de ter esse prazer ou aquele e tal. E pode ser que os jovens, diante de essa realidade, entendam que você pode servir a Deus, mas, assim, de uma forma muito light, porque não há aqui uma regra e tal. Mas não, o salmista, ele convida servir a Deus, porém com temor, com tremor até. E que se alguém achar que, não, mas isso era coisa lá do Salmo, hoje a Nova Aliança não é mais assim, então você lê Hebreus capítulo 12, no verso 28, ele vai dizer que Deus, esse Deus que nós chegamos a ele ainda é um fogo consumidor e, portanto, nós devemos servir a ele com reverência, com santo temor. Então, não é algo só da velha aliança.
Sempre que nos aproximamos de Deus, precisamos entender quem Ele é. E, apesar de Jesus nos ensinar a tratar Deus como paizinho querido, né, o Abba, Pai, mas é um paizinho querido que nós devemos reverência, temor, e, portanto, nós devemos chegar-nos a Cristo para servir a Ele, mas servir dentro dessa reverência, né, dessa consideração como Deus que Ele precisa ter, porque, do contrário, nós poderemos estar extrapolando aí aquilo que a Bíblia apresenta. Ao mesmo tempo que ela diz que nós entramos com ousadia diante de Deus, como o escritor aos Hebreus nos convida, mas ousadia no sentido de acesso a qualquer tempo, mas não de chegar lá bagunçando o coreto, fazendo qualquer coisa. Servir a Deus requer também uma reverência diante dele. Pessoas que procedem dessa forma só revelam o quanto não conhecem ao Senhor. Porque quem conhece ao Senhor sabe que Ele é santo, santo, santo. A gente basta ver o encontro de João, o discípulo que reclinava a sua cabeça no peito do Mestre, o encontro que ele tem com o Cristo ressuscitado. Estamos falando do Novo Testamento. Então, essa banalização do cristianismo ou da santidade de Deus nada mais é do que um desvio que custará muito caro àqueles que entrarem por esse caminho, porque quem se aproxima do Senhor sabe que Ele é Deus e que nós, por mais santos que possamos ser, não passamos apenas de pó e cinza. Então, esse conceito do Deus Trino, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador dos céus e da terra, do Deus que é santo, do Deus diante de quem se curvarão todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, é o verdadeiro conceito que nós, como cristãos, como jovens, deveremos ter. Deus é nosso amigo, mas não é nosso coleguinha. Deus continua sendo santo, justo, poderoso, e diante dele se dobrarão todos os joelhos. Pastor Kleber, creio que estamos chegando ao final da nossa contribuição. Quero aproveitar um momento já para agradecer mais uma vez essa grande oportunidade e dizer que brevemente voltaremos com mais uma lição para contribuir de uma forma especial com aqueles que se interessam pelo ensino da palavra. Eu quero terminar também agradecendo na nossa última EBD em síntese. Eu saí muito feliz com o despertamento que vejo uma geração hoje que ama a palavra, que está procurando aprender, que está procurando crescer, que está comprando livros, que está lendo, fazendo cursos teológicos, e isso é muito bom. É muito bom, e eu vejo que essa geração que está chegando aí será uma geração que trará uma grande contribuição no campo teológico, doutrinário e do ensino da palavra de Deus. Portanto, os incentivo a prosseguirem e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Muito bem, e eu quero também agradecer por este tempo aqui. Na conclusão desta lição, desse estudo, nós podemos entender que o salmista, ele mostra claramente um salmo que trata de um rei, que trata de Deus estabelecendo esse rei, e que o Novo Testamento vê isso como um salmo messiânico. E aí entendemos o seguinte: no final de tudo, o que a Bíblia diz, e o senhor já citou aí, Filipenses capítulo 2, todo joelho se dobrará diante do Senhor. Agora, nós podemos fazer isso voluntariamente hoje e ser beneficiados por este ato, ou podemos fazer isso contra a nossa vontade no dia do juízo final e não termos nenhuma vantagem em nos ajoelhar diante daquele que foi estabelecido como rei, como senhor, e que, portanto, não tem como fugir dele. Eu quero recomendar também para os nossos professores, quem buscar um outro material, há uma coleção da Vida Nova sobre os Salmos, são 3 livros, né? Os Salmos como louvor, os Salmos como adoração e como lamento. E nesse aqui de adoração está aí um estudo sobre o Salmo 2, que certamente vai ajudar. A coleção trata de diversos salmos, pode ajudar nesse trimestre inteiro, né? Que é
interessante esse estudo sobre os Salmos. E que Deus abençoe, que cada professor e aluno possa tirar grande proveito. Os Salmos, alguém diz que é o espelho da alma humana. Tem dia que o salmista está vibrando, tem dia que ele está um tanto atacado, mas é interessante nós aprendermos com esses salmos a entender quem Deus é, quem nós somos e como deve ser o nosso relacionamento com Ele. Pastor Abdênio, sempre uma alegria estar com o senhor aqui, aprendendo, compartilhando. Deus lhe abençoe e abençoe a cada um dos nossos jovens e alunos dessa classe tão especial de jovens. Se Deus nos permitir, a lição de número 6, nós estaremos de volta para trazer a nossa contribuição. Um abraço e a paz do Senhor.